o segredo da entrega. Muita gente, né, dentro da igreja, triste, abatido, dando voltas, né, porque a pessoa não sai do lugar, né, vivendo as mesmas histórias tristes. Louvado seja o nome do Senhor, porque não se entregaram de fato ao Senhor Jesus. E em Provérbios 23, 26 vai dizer: dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus, ele pede de nós uma coisa muito simples, que é o nosso coração. Ele quer que nós o amemos, né? Acima de tudo, de todas as coisas. Quando nós amamos alguém, os nossos olhos ficam fitos nesse alguém e procuramos agradar, andar junto. Às vezes renunciamos nossas vontades e passamos até mesmo por cima de orgulho, tudo para agradar, por amor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando nesse dia chamado hoje: filho, dai-me o teu coração. Você se pergunta: por que eu não saio do lugar? Por que eu estou vivendo sempre as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas? Mas você se pergunta: eu vou para a igreja, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu faço campanha, né? Eu estou sempre na igreja, eu estou sempre nos propósitos, mas não saio do lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Tô sempre vivendo as mesmas dificuldades, sempre os mesmos problemas, sempre cometendo os mesmos deslizes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está te dizendo: filho, dai-me o teu coração, né? Dai-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Quando entregamos o nosso coração a alguém, os nossos olhos, né, ficam fitos nesse alguém e queremos andar juntos, né, no mesmo caminho. Você não quer ir para um lado e a pessoa, você quer que a pessoa vá para o outro, você quer andar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos, meu irmão, minha irmã, não têm alinhado a sua vida, os seus propósitos com os propósitos de Deus. Onde os seus olhos estiverem fitos, ali vai revelar o que está no seu coração. Porque quem ama a Deus, ele vai buscar agradar a Deus e estar alinhado com os propósitos de Deus e fazer a vontade de Deus, sabendo que a dele sempre é boa, perfeita e agradável, ainda que não agrade a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, né, Deus vai trilhar um caminho para você que não vai te agradar no começo, mas aquilo ali é um processo, né? É a sua ponte para o propósito que Deus quer, porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Ontem eu ouvi algo e é verdade. A distância entre você e o seu propósito, você e a sua vitória é um deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as dificuldades que Deus coloca na nossa vida, né? Portas fechadas, né? Perseguições, aquilo tudo que vem para nos afligir é para nos aperfeiçoar e nos tornarmos pessoas melhores, porque Deus não dá nada de mão beijado para ninguém. Ele te prepara para entrar no Canaã, para você adquirir a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos dentro da igreja, né, querem fazer a sua vontade, querem agradar sempre a sua carne. Tem que ser sempre de acordo com a sua vontade, meu irmão, minha irmã. Deus não trabalha assim. Eu sou a prova viva disso, que Deus trabalha em meio à dificuldade, à luta, à dor, a lágrimas. São processos dolorosos, mas que nos caminham para o processo, para um propósito, para uma Canaã, nos ensinam a caminhar para a nossa vitória, para o projeto, né? O plano que Deus tem para a nossa vida.
Então, meu irmão e minha irmã, Deus está nos convidando a nos entregarmos mais a Deus, a amá-lo, a amar mesmo acima de todas as coisas e estar com os olhos fitos nele, nos caminhos dele, ainda que os caminhos dele não sejam muito confortáveis, não sejam muito agradáveis. Acredite, entre você e a sua vitória, entre você e o propósito que Deus tem para você, tem um deserto, tem um processo. E você não pode pular essa etapa. Você não pode tentar fazer um caminho curto ou mudar um caminho, encurtar o caminho. Não tem como. Porque Deus não funciona assim, meu irmão, minha irmã. Com Deus não funciona assim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde os seus olhos estão fitos, para onde você tem olhado, como que tá os seus caminhos? Será que verdadeiramente você se entregou para Deus? Ele quer ser o centro da sua vida, Ele quer ser o centro da sua história. Ele quer governar sobre a sua vida. Será que Deus tem governado sobre a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Querer as bênçãos é tão fácil, querer as promessas, os propósitos é tão fácil, mas o processo ninguém quer. O sacrifício da renúncia ninguém quer. E aí a pessoa fica anos dentro da igreja e não vê nada. Não acontece nada na vida dela, ela está sempre vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. É como um deserto rodando ali, roda e está sempre parando no mesmo lugar, não tem progresso, não tem evolução. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer que você tenha uma aparência, Deus não quer que você seja um crente que dá dízimo, Deus não quer que você seja um crente que só vai à igreja, Deus quer que você seja um filho, uma filha verdadeira dele, que obedece, que o ama, que olha para ele, para os seus caminhos e entende que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Não adianta encurtar o caminho, dar um jeitinho. Não tem como. Você fazer... eu não sei como falar, esqueci, fugiu a palavra da minha mente. Você tentar fazer um caminho mais curto, não tem como. E não tem como você querer promessa, não tem como você querer vitória, se o teu coração não estiver nele. É como um pai mesmo. Deus é como um pai. Eu lembro quando eu era criança que a minha mãe, no final do ano, no Natal, dava presente para mim e para o meu irmão mediante as notas escolares. A gente tinha que ser um bom filho, né? Ter uma boa educação, ser obediente, não responder, tirar boas notas. E aí a gente escolhia o presente dela. Minha mãe se sacrificava, ia lá e dava pra gente, porque ela não tinha condições financeiras, mas ela ia lá, trabalhava, se esforçava para dar pra gente, porque a gente merecia pelo nosso comportamento, pela obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Meu irmão e minha irmã, Deus não vai te dar nada de mão beijada. E o segredo para você suportar o processo é você entregar o seu coração. Porque caminhar sem Deus é ilusão. Caminhar achando que Deus está com a gente quando Ele não está é ilusão. Cuidado para o diabo, ele não te iludir, você andar nos seus caminhos, de acordo com a sua vontade, olhando para outras coisas que não seja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E achando que Deus está com você porque você vai na igreja, porque você dá o dízimo, porque você faz a campanha, porque você oferta. Cuidado. O segredo da entrega. O segredo da entrega.
Você precisa entregar o seu coração a Deus, deixar Ele governar sobre a sua vida, ser o centro da sua vida e da sua história, andar com Ele, andar lado a lado com Ele, observar os caminhos dEle, querer estar ali fazendo a vontade dEle, andando com Ele, porque eu ando junto, de mão dada, eu tô ali com Ele. É a vontade dEle que prevalece, não a minha. E mesmo Ele sendo um Deus poderoso, mesmo Ele traçando propósitos para a nossa vida, planos, Ele vai nos preparar para alcançar ali a Canaã, a terra prometida, o propósito, a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Como minha mãe, passava um ano inteiro tendo que ser obediente, não responder, tirar boas notas, ser uma boa filha para poder ganhar presente. O segredo da entrega. E por que você está dando voltas no deserto? Você está tanto tempo na igreja. Você vive sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas dificuldades, sempre os mesmos problemas. Porque você não está alinhado com o propósito e a vontade de Deus. Filho, filha, Deus está te pedindo, dai-me o teu coração. Deixa eu ser o centro da sua vida. Deixa eu governar sobre você. Fique tranquilo. Eu governando sobre a sua vida, pode parecer em algum momento que esteja desconfortável para você, porque a minha vontade não é a mesma que a sua, é sempre muito maior e melhor. Mas isso no começo vai gerar um desconforto na sua carne, porque você gosta da facilidade, você gosta de trilhar o caminho do sucesso, da vantagem. Mas comigo, filho, é diferente. Eu primeiro te preparo para depois te dar. Filho, filha, dai-me o teu coração. Eu vou orar por você, Deus amado, querido e eterno, aqui na manhã desse dia eu quero lhe pedir, Senhor, por cada vida que vai, Senhor, alcançar esse vídeo, a minha voz, que o Senhor possa fazê-los entender, meu Pai, que o Senhor quer algo muito simples deles, que é o coração. O Senhor quer governar sobre a vida deles, quer ser o centro da vontade deles, que o Senhor os vê, meu Pai. O Senhor os vê como eles são, meu Pai. E o Senhor, meu Pai, não obriga. O Senhor pede com carinho, dai-me o teu coração. Que o Senhor, meu Pai, venha fazê-los entender, que eles possam rasgar o seu coração, meu Pai, na tua presença, se entregar verdadeiramente para ti e andar nos seus caminhos, que eles venham ter êxito, meu Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus, que eles venham parar de andar em círculos, vivendo sempre as mesmas histórias tristes, em nome de Jesus, abre o entendimento dele e dela, Senhor, ajuda os teus filhos, nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus. Muitos estão preocupados, Senhor, em status, né, meu Pai, em condição financeira, meu Pai, em bens, mas, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, ajuda eles a entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que vai muito além do que esse mundo pode oferecer. Em nome de Jesus que eu te peço, repreende todo o mal, toda a força espiritual da maldade, blinda essas vidas, essa casa, esses lares com teu sangue, Pai. Cumpre os teus desígnios, os teus propósitos na vida deles. Que o haja do Senhor venha visitar a vida dessas pessoas. Um dia estava escrito lá em Gênesis, e a terra estava sem forma e vazia. Né, meu Pai, o Senhor disse, haja, e houve, e mudou, houve uma transformação, onde existia trevas, houve luz, que a luz do Senhor os alcance, para dissipar todas as trevas, tudo que está vazio, tudo que está triste, tudo que faz, meu Pai, essa vida estar para baixo e viver em círculos, é o que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Se te abençoou, compartilhe essa mensagem com alguém, seja bênção na vida de alguém, viu, meu irmão e minha irmã? Vou deixar meu WhatsApp para testemunho, oração, se você precisar desabafar, eu tô aqui para isso, viu? Não fique sozinho, não fique aí triste sozinho, sofrendo, querendo a morte, não. A gente tá aqui para isso, coloca para fora, não deixa a sua alma adoecer ao ponto de você dar cabo dela, não. É isso que o diabo quer, para que você perca a sua salvação. A gente está aqui para te ajudar. É o 2196-725-1979, viu? Deus te chamou para vencer.
Deus tem um propósito para a sua vida, um plano perfeito, viu? Se de repente você passou tantos anos na igreja e sempre viveu em círculos, né? E sempre vivendo as mesmas histórias tristes, é porque faltou a sua entrega. Entregar o seu coração de verdade para Deus, né? E observar os seus caminhos, né? Fazer a vontade dele e não a sua, viu? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome do Senhor Jesus. Ano da colheita, nós vamos colher, não vamos parar nem desistir de plantar, porque tudo que plantamos em fé, em oração e em lágrimas, nós vamos colher em nome de Jesus, viu? Graça e paz.